Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta 7º Congresso Espírita, com o tema O Evangelho no Mundo e nos Corações. Bom dia a todos. Duas informações antes da gente tratar do tema proposto para hoje. A primeira, pegar carona no meu amigo Roboclávio, para lembrar que o gênero de resíduo que mais cresce no mundo é lixo eletrônico e que o Brasil ainda não possui regras claras, legislação específica para destinar corretamente eletroeletrônicos. É um problema que se agiganta e que requer atenção. Segunda informação. Hoje eu me deparei com uma situação que me causou algum constrangimento, porque eu me vi cercado de dois seguranças muito simpáticos, sem que eu seja digno ou me sinta demandante de segurança pessoal. Claro que está me sendo oferecido o conforto de transitar aqui dentro. Entretanto, no movimento espírita, não é cabível o assédio exagerado, porque nenhum dos palestrantes é popstar, nenhum dos palestrantes é espírito perfeito ou evoluído. Com toda franqueza, em boa parte dos casos, isso me diz respeito, somos nós os maiores endividados. Nós precisamos ouvir o que falamos. Nós estamos aqui resgatando o débito com a lei. Agora sim. Vivemos momentos difíceis, porque experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Ou seja, desde que o primeiro hominídeo aqui chegou, jamais se viu condições tão hostis, ambientais, que prejudicam o nosso projeto evolutivo. A singularidade dessa crise é que ela não é determinada por fatores exógenos, fatores que extrapolam a nossa competência ou a nossa incompetência. Essa crise tem a nossa digital e o nosso DNA. Quando a gente fala de mudança do clima, a parte que cabe ao homem no agravamento do efeito estufa, principalmente pela queima progressiva de petróleo, carvão e gás. Quando a gente fala da destruição sistemática da fauna, da flora, das florestas. Quando a gente fala da produção monumental de resíduos, de lixo, que se avoluma por aí sem nenhum controle ou limite. Quando a gente fala do uso indiscriminado de veneno nas lavouras, o Brasil é campeão mundial de agrotóxico e o gaúcho conhece essa realidade. Quando a gente fala da escassez de água doce e limpa, quando a gente fala do fenômeno da desertificação, da esterilização do solo, nada disso do que eu falei pode ser atribuído a forças estranhas à nossa cultura, ao nosso livre-arbítrio, aquilo que nós hoje entendemos como modelo de desenvolvimento que gera emprego e renda, produza riqueza, como se não houvesse alternativa, como se não houvesse outra forma de fazer as coisas. Por conta dessa crise terrível, todas as grandes religiões e tradições espiritualistas do mundo, no Oriente e no Ocidente, eu estou falando do cristianismo, eu estou falando do budismo, do judaísmo, do islamismo, das religiões afro-brasileiras, entre outras, tentam reconfigurar, reconstituir textos considerados sagrados e referenciais para essas tradições e essas religiões à luz dessa crise. Nós estamos emprestando um novo significado, por exemplo, ao Evangelho de Jesus,
ou a certas mensagens psicografadas por Chico, Divaldo, Raul, entre outros, para tentar explicar essa crise que é uma crise ética. Ela nasce de escolhas provavelmente equivocadas do nosso livre-arbítrio, e elas determinam a falência múltipla dos ecossistemas que provém a humanidade daquilo que ela está demandando, provavelmente acima das suas necessidades. Nesse sentido, o que me cabe aqui hoje fazer no pouco tempo que tenho é tentar usar aquilo que o Espiritismo nos traz de informação para ressignificar o Espiritismo à luz dessa crise. O que a doutrina espírita tem para nos dizer a respeito dessa crise? O que tem a ver Espiritismo com sustentabilidade? Eu vou tentar fazer uma construção aqui do que alguns teólogos chamam de teologia ambiental. Começando, e essa é a sugestão que o tempo todo a gente vai tentar fazer para vocês aqui, entender que o planeta Terra não é apenas a nossa casa no universo. Entender que o planeta Terra faz parte de nós e nós intercambiamos incessantemente fluidos, vibrações e energias que tornam a vida possível. O que acontece fora reverbera dentro, o que acontece dentro repercute fora. Essa relação, ela é demonstrável cientificamente e ela determina um novo paradigma, um novo olhar sobre a realidade que nos cerca. Não podemos ter saúde, longevidade, alegria e paz num mundo destroçado ambientalmente. Rapidamente lembrar que talvez uma das obras mais importantes para a gente entender a trajetória do planeta nesses quase 5 bilhões de anos está num livro psicografado em apenas um mês, em 1939, por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Em A Caminho da Luz, Emmanuel nos revela que Jesus, há quase 5 bilhões de anos atrás, já era um espírito puro e perfeito, pertencente à comunidade dos espíritos puros, que em apenas 2 ocasiões se reuniu próximo da Terra. A primeira, quando a Terra, ainda um magma incandescente, se desprendeu do Sol e começou a ter autonomia. A segunda, quando se determinou que Jesus seria o porta-voz do Evangelho, Ele mesmo, entre nós encarnados. A respeito da liderança de Jesus na formação da Terra, Emmanuel diz que ele coordenou um trabalho incessante, difícil de descrever, de um exército de engenheiros siderais, que foram determinando cada pequeno detalhe no mundo da física, da química, da biologia, da geologia, para constituir o planeta tal qual a gente o conhece. Cada pequeno detalhe não merece ser chamado dessa forma. Diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, Jesus, governador da Terra, organizou o cenário da vida criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Edificou as oficinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Tudo, rigorosamente tudo, foi elaborado, criado, confeccionado sob medida para abrigar a vida. Séculos depois, o astrofísico da NASA, criador da hipótese que virou depois teoria de Gaia, segundo a qual a Terra responde a certas agressões como se fosse um superorganismo vivo e inteligente, James Lovelock, ainda vivo com 90 e poucos anos, nos arredores de Londres, também fala sobre a precisão na calibragem dos ingredientes que formataram a Terra. Diz ele, a taxa de salinidade
a quantidade de sal dos oceanos é de 6%. Se fosse um pouquinho acima de 6%, não haveria biodiversidade marinha. O sal, em certas dosagens, é veneno. Esteriliza a vida no solo e nas águas. 6% é a calibragem perfeita para a gente ter esse espetáculo ainda monumental da vida microscópica ou macroscópica nos oceanos. Não é por acaso que há essa dosagem. O oxigênio, 21% da atmosfera, da composição dos gases, são compostos de oxigênio. Se fosse menos de 21%, não seria possível produzir fogo. O oxigênio é inflamável. 21% é a dosagem certa para ter fogo sob controle. Acima de 21% de oxigênio, qualquer pequena faísca determinaria incêndios devastadores. Eu estou dando aqui a bula do planeta, tem ficha técnica, e não é obra do acaso. O governador da Terra, Jesus, presidiu os fenômenos que resultaram nessa calibragem fina e perfeita, que alcança a atmosfera e a profundeza dos mares. O que é ecologia? Ecologia é uma ciência, que significa o quê? Estudo da casa. A ecologia é um neologismo, uma palavra que não existia, tal qual o espiritismo também é um neologismo. Espiritismo, data de nascimento, primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857. 9 anos depois, do outro lado da fronteira da França, do lado alemão, um naturalista chamado Ernst Haeckel cria ecologia para descortinar um novo horizonte de investigação. Uma das principais conclusões ou descobertas da ciência ecológica, reforçado décadas depois por Bertalanffy, é a seguinte: todo pequeno ser, por mais desprezível que seja, cumpre uma função estratégica importante para a saúde e a vitalidade dos ecossistemas onde a vida se resolve. Um bagre no rio Amazônico, se extinto, determina na cadeia ecológica um impacto violentíssimo que alcança também o homem que vive da pesca, a população ribeirinha. Uma perereca, um sapinho num rio do Rio Grande do Sul, se extinto, igualmente poderá determinar um impacto tal qual se verifica no jogo de dominó. Uma peça fora da trama abala o equilíbrio ecológico daquele sistema. Cada pequeno ser contribui efetivamente para que a vida se resolva tal qual a gente a conhece. Kardec, na Gênese, escreveu sobre isso de uma maneira que, se eu recitar Kardec num congresso de ecologistas sem citar a fonte, provavelmente vão me aplaudir. O que disse Kardec sobre isso? Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. A Terra não está lá e eu estou aqui. A Terra é uma extensão de mim mesmo. O que acontece comigo reverbera na Terra. O que acontece na Terra me alcança. Em outro trecho diz o codificador: de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, e como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. No livro O Consolador, em que Emmanuel é sabatinado por vários espíritas com perguntas sobre os mais variados assuntos, a pergunta 121 do livro O Consolador é a seguinte: o meio ambiente influi no espírito?
A resposta de Emmanuel: o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes, constitui prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. No livro Ideal Espírita, André Luiz, com a psicografia do Chico, diz: retiremos dos cenários da natureza as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Ama ao próximo como a ti mesmo. Talvez a máxima do Evangelho do Cristo é uma aplicação do bom entendimento da ciência ecológica. É inteligente prestar atenção na rede, na teia da vida. Tudo o que acontece à volta me diz respeito. Não é possível eu viver encapsulado numa ilha de paz, num oceano de dor. Porque o universo, assim é definido por alguns físicos quânticos, é um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Não há paz onde houver devastação ambiental. A paz é um tema caro a nós espíritas. Nós falamos de paz o tempo todo. Divaldo está pessoalmente envolvido na campanha Eu e a Paz. Nós temos um compromisso enquanto espíritas e cristãos em favor da paz. Entretanto, ontem eu falei de suicídio. Hoje eu quero falar de ecocídio. O que seria o ecocídio? É quando cada um de nós realiza algum tipo de ação ou se omite e determina uma situação de forma consciente que agrava o atual nível de destruição, depredação, degradação, dilapidação da natureza. É quando a gente tem conhecimento que um determinado gesto tem impactos importantes, negativos, sobre o equilíbrio da vida. Ecocídio, tal qual se dá no suicídio, é o ato voluntário do autoextermínio, no caso do suicídio, e da perda progressiva das melhores condições de habitabilidade num planeta maravilhoso, feito sob medida, sob o comando de Jesus, para nós. Não por acaso, no ano de 2004, o Prêmio Nobel da Paz, o mais importante prêmio Nobel de maior prestígio, foi conferido a uma ambientalista africana, Wangari Maathai, do Quênia, mulher negra ambientalista africana. Por que ela ganhou o Nobel da Paz? O Quênia, onde a doutora Wangari morava, ela desencarnou há 2 anos, eu tive o prazer de entrevistá-la na Dinamarca durante a Conferência do Clima, só tem 4% de área de floresta original existente. No Quênia não tem infraestrutura como nós temos para dormir como devemos ter dormido hoje, com calefação, ou na hora de cozinhar um fogãozinho com gás para aquecer a comida. A energia do Quênia é madeira. Boa parte da população daquele país pobre vai buscar na mata a fonte de energia. Resultado, as florestas foram desaparecendo do mapa. Sem floresta, os rios, provedores de água doce, não eram mais perenes, passaram a ser intermitentes. A água não era mais farta. Sem floresta, a fonte de proteína animal, a maioria dos quenianos não vai comprar carne no açougue. A maioria dos quenianos caça o almoço ou o jantar. Sem floresta, a caça foi embora. Resultado, grandes levas de refugiados ambientais
que é uma nova categoria reconhecida pela ONU, se desloca na direção de cidades como Nairobi, capital, e outras, determinando um impacto violentíssimo sobre a harmonia social. É gente que vai de mala e cuia, sem casa, sem escola para os filhos, sem saúde, sem emprego, sem nada. Houve um repique sobre indicadores de violência. A doutora Wangari, com apoios, contrata mulheres para plantar árvores no Quênia. Chama-se Green Belt Movement, Movimento Cinturão Verde. 32 milhões de mudas de árvores foram plantadas no Quênia e, porque deu certo, em outros países africanos. Reconfigurou-se os biomas e os ecossistemas, foram reconfigurados. A água voltou, a árvore voltou, os bichos voltaram, estancou-se o processo migratório e houve um deslocamento de parte da população que foi para a cidade de volta para o campo. Paz, num mundo onde há escassez, não é possível, é utopia. Paz, onde os elementos fundamentais da vida são escassos, prevalece, infelizmente, é o nosso nível evolutivo, aquela máxima que vem do Nordeste. Eu sou filho de nordestino. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ainda temos o instinto animal muito mais próximo do que a gente gostaria nos mecanismos de resposta a certas situações hostis. Essa influência do planeta é revelada de maneira maravilhosa e fantástica. Parece livro de ficção científica em Missionários da Luz, quando o instrutor Alexandre explica para André Luiz de que maneira nós somos atingidos por múltiplas formas de energia o tempo todo enquanto habitantes dessa nave azul. Aspas. Descem sobre a fronte humana a cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra. Nós somos bombardeados de energias que emanam de planetas e estrelas vizinhos sem que a gente se dê conta disso. Sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádio, que se desintegra incessantemente do solo, e os de várias expressões emitidos pela água, pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações que a gente não sente quando usa sapato com solado de borracha, quando entra no ambiente eletrostático de um automóvel ou quando mora nos andares mais altos de um edifício. Essa energia telúrica não pode driblar as leis do universo. A borracha é isolante. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. O maestro soberano Antônio Carlos Brasileiro Jobim, no nível dele, só Villa-Lobos. Talvez sejam dois dos maiores músicos, ambos maestros, do Brasil, declarou certa vez: toda a minha obra está inspirada na Mata Atlântica. Tom morava no Jardim Botânico, gostava de passear e, por vezes, quando entrava no parque do Jardim Botânico, abraçava a mesma árvore, uma árvore gigantesca, de espécie amazônica. Muitos que passavam por ali falavam: tá de pileque. Ou, esses músicos são muito excêntricos. No Espiritismo a gente sabe que os artistas de uma forma geral e os músicos em particular são sensitivos. São muito vulneráveis a esse tipo de influenciação.
Tom Jobim desencarnou, a árvore que ele abraçava ganhou placa. É possível que ele percebesse alguma energia ou identificasse algum tipo de vibração naquela árvore que determinasse a vontade de interagir e estreitar esse contato que aparece em Missionários da Luz. O único prêmio Nobel de Literatura em língua portuguesa até hoje, José Saramago, quando agradeceu o prêmio, num ambiente parecido com esse, púlpito, Comitê Nobel, agradecendo o fato de receber esse distinto prêmio, agradeceu ao avô analfabeto, que lhe contava histórias na infância e excitava sua imaginação e sua mente. O casal de avós ficava com ele uma parte do ano, num lugar muito frio, eram criadores de porcos. Quando esfriava demais, os porquinhos menorzinhos eram colocados na base da cama para você encostar o pé naquele porquinho quentinho. Do lado de fora havia 3 árvores e o avô de Saramago adorava ficar ali, levava o neto para contar histórias debaixo de um céu estrelado. E ele disse com emoção, no dia de agradecer o prêmio: na véspera da morte do meu avô, ao que parece intuindo o desencarne, ele saiu para o quintal e, num gesto que a gente nunca viu ele fazer, abraçou longamente cada uma das 3 árvores antes de desencarnar. Um gesto que se revelou depois para Saramago de gratidão por uma existência onde aquele senhor iletrado, analfabeto, entretanto sábio, reconhecia de alguma maneira que aquelas árvores não eram apenas vegetais inertes no quintal. Havia ali algum tipo de riqueza, reconhecida num longo e emocionante abraço. O Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, editado pela FEB, nos diz: o universo é o império divino dos raios e das forças. Olha que bonito isso. O universo é o império divino dos raios e das forças, onde tudo e todos se intercomunicam e se sustentam. As árvores, os animais, a terra, as águas e o ar, tudo, enfim, que circunda o ser humano, o atinge com as suas irradiações e é igualmente atingido pelas irradiações dele. Portanto, faz sentido o que Joana de Ângeles ditou para Divaldo Franco em 1974, no livro Após a Tempestade, no capítulo 3, intitulado Poluição e Psicosfera. O que diz Joana com todas as letras? Que nesse livro Joana chama Jesus de o sublime ecólogo. Diz Joana: a poluição mental interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Mais à frente ela diz: a poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial para as outras poluições que são visíveis e assustadoras. Não teríamos o Roboclável aqui hoje como símbolo de um movimento que pretende emprestar consciência ao mais previsível dos processos de viver na Terra, que é gerar resíduo. Todo dia a gente descarta lixo. Como diz um professor meu, lá do Rio, quando você ouvir alguém dizendo: vou jogar lixo lá fora, não tem lá fora. Não existe lá fora. Aonde você jogar o seu resíduo, ele continua sendo seu. O que se espera de um espírita que se prepara para o mundo de regeneração é que se sinta responsável pelo seu resíduo e dê a destinação adequada e correta
que é aquela que determinará o menor impacto possível ao meio em que estamos inseridos. Não tem lá fora. Não existe lá fora. Do ponto de vista quântico, não tem lá fora. Do ponto de vista ecológico, não tem lá fora. Do ponto de vista espírita, não tem lá fora. O meio ambiente nasce no meio da gente. Quando Joana fala de poluição e psicosfera, ela lembra: nós somos seres imperfeitos que ainda estagiamos numa faixa vibratória em que a maior parte dos nossos pensamentos é de baixo teor vibratório. Um terapeuta transpessoal japonês chamado Tadashi Kadomoto, no livro Ninguém Tropeça na Montanha, revela um estudo feito nos Estados Unidos que quantificou o número de pensamentos que cada um de nós tem a cada dia. Vocês já fizeram essa conta? O doutor Kadomoto fez 50 mil pensamentos por dia. E a pesquisa foi além. Tentou determinar a qualidade do pensamento. Em 40% dos casos, nós estamos pensando ou usamos energia mental para preocupações fantasiosas, que dizem respeito a fatos que jamais acontecerão. Ou seja, 40% da minha energia mental, ela é absurdamente empregada e consagrada ao que jamais vai acontecer, a um delírio, a uma fantasia. 30% dos pensamentos estão relacionados a coisas que já aconteceram e que não podem mais ser modificadas. É o passado, é a lembrança, é a memória. 30%. 12% dos nossos pensamentos dizem respeito a assuntos de saúde, a preocupação com a nossa vitalidade, nossa saúde. 10% assuntos absurdamente insignificantes, os mil nadas do nosso dia a dia. Segundo esse estudo, apenas 8% dos nossos pensamentos aludem a motivos reais de preocupação. 8%. Portanto, se a minha psicosfera, do André aqui, ela vai ser mais ou menos luminosa em função da qualidade dos meus pensamentos, do teor vibratório dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, se eu não sigo o princípio caro ao Evangelho do vigiai e orai, eu estou gerando mais poluição na minha psicosfera que interage com a psicosfera dos outros. Em bom português, o Evangelho também pode ser entendido como um tratado de saneamento básico espiritual. Meus amigos, há um episódio narrado no livro A Conta da Vida, do espírito Nélio Lúcio, que é igualmente curioso e emblemático. Uma mãe aflita por ver um filho de 21 anos, saudável, inteligente, mas entregue à preguiça, sem iniciativa, sem produzir nada de útil, sem ânimo para trabalhar e produzir. Esse espírito narra o episódio aflitivo dessa mãe, que sem saber mais como estimular o rebento, com 21 anos, a sair de casa e buscar alguma tarefa nobre, útil para a sociedade, reza com fervor: meu Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele é forte, saudável, inteligente, mas ele não consegue descobrir rigorosamente nada que o anime a sequer procurar um emprego, uma atividade. Mesmo como voluntário, nada. A prece, com o devotamento, chega onde deve.
A espiritualidade maior articula uma abordagem direta com esse rapaz em desdobramento. Levindo é o nome do rapaz. Seu guia e mentor, de forma muito direta, ao abordá-lo na erraticidade, diz: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. O moço, arregalava os olhos de assombro, enquanto o mensageiro prosseguia: até hoje, para sustentar-te a existência física, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Fazer essa conta no Rio Grande do Sul deve ser doloroso para muita gente. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste até hoje 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas. Famílias de seres do ar e das águas. São os elementais da natureza que o Espiritismo reconhece a existência. De galinheiros e estábulos, pocilgas e redis, o preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aí os sacrifícios de tua mãe, os recursos e doações de teu pai, os favores dos amigos e as atenções de vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de seu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta dos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Levindo acordou assustado, levantou da cama, correu até a genitora e exclamou: mãezinha, arranja-me serviço. Arranje-me serviço. Essa é uma história que é inspiradora, porque, a bem dizer, nenhum de nós está aqui de passagem, e quando desencarnarmos, não levaremos rigorosamente nada a não ser aquilo que intimamente é o tesouro imperecível. Tudo o que fazemos uso, inclusive o próprio corpo, nos é dado por empréstimo. Para quê? Para que serve? Eu acho muito bonito o gesto, muito presente em algumas culturas do mundo, especialmente na mais consumista, paradoxalmente, nos Estados Unidos, antes de cada refeição. Muitos evangélicos, mesmo morrendo de fome, antes de se lançar vorazmente na direção do prato, agradecem o alimento e agradecem todo o périplo da semente, da bolota, que virou planta, que virou alimento, que foi cultivada, que foi coletada, que foi transportada, que foi preparada, que foi cozida ou frita ou manipulada para virar nutriente para a vida.
No livro da vida está escrito que parte do planeta estamos fazendo uso e que parcela de trabalho devolvemos generosamente para essa energia difusa que vai na direção do próximo, dos outros seres da criação e da harmonia universal. Há uma conta feita por um ecologista americano, na página 88 da terceira edição do livro Espiritismo e Ecologia, que eu acho por bem assinalar e que mostra quase 5 bilhões de anos de história do planeta Terra divididos em apenas uma semana, nessa escala de tempo. O nome dele é David Brower, ecologista. Diz ele: tomemos os 6 dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos. Nosso planeta nasceu numa segunda-feira, às 0 hora. Na segunda, terça e quarta-feira, até o meio-dia, a gente teve a formação da Terra, até alcançar a configuração que a gente conhece hoje. A vida, as primeiras espécies microscópicas de vida, surgem quarta-feira ao meio-dia e desenvolve-se em toda a sua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes. Somente às 4 da tarde de domingo é que os dinossauros aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 da noite de domingo, quando as sequoias brotam da terra, os dinossauros desaparecem. O homem, a mulher, surgem faltando apenas 3 minutinhos para meia-noite de domingo. A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo e estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Nós espíritas, muitos de nós não nos demos conta ainda. A gente gosta de dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A gente esquece a importância desse país no terceiro milênio enquanto provedor de recursos fundamentais à vida e que se encontram em abundância por aqui. Somos os campeões mundiais de água doce superficial de rio ou águas subterrâneas de aquíferos, Guarani ou Amazônico. Somos os campeões mundiais de terra fértil, já pronta para o plantio, não precisa tirar uma árvore de onde está. O que temos de terra fértil já determina um recorde. Nós somos os campeões mundiais de biodiversidade, concentração de espécies vivas catalogadas pela ciência, no universo micro ou macroscópico. Algumas dessas espécies só ocorrem em seus biomas respectivos: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, o Pampa Gaúcho. No mundo inteiro, só ocorre nesses lugares. Nós somos o celeiro da vida. As condições em que o Brasil se encontrar no terceiro milênio vão determinar, em boa parte, as condições de habitabilidade no planeta Terra no terceiro milênio, no mundo de regeneração. A pergunta inocente é: será coincidência o fato da maior nação espírita do mundo estar geograficamente situada no lugar do planeta onde a vida se concentra em tamanha abundância? Qual é o recado que o destino nos traz do ponto de vista da gestão inteligente e sustentável desses recursos que não são preciosos apenas para nós? Mundo de regeneração, falávamos ontem, e o que se sabe é determinismo. Será um mundo mais evoluído ética e moralmente. Mundo de regeneração, que a espiritualidade não revelou nada para nós até agora, do ponto de vista das suas condições físico-químicas, biológicas, ecológicas. Nenhum espírito de luz, nenhuma sílaba das obras da codificação explica com clareza, sequer menciona
qual será o estado físico e ambiental do mundo de regeneração. A razão pela qual isso acontece é muito simples. O mundo de regeneração, do ponto de vista ambiental, será aquele que nós construirmos a partir de agora. E não é impossível imaginar o seguinte cenário: uma humanidade mais evoluída ética e moralmente, num ambiente destroçado, sem água doce limpa para todos, sem terra fértil para todos, com um clima completamente surpreendente e desorganizado. Essa primavera gelada em Gramado nos diz alguma coisa. Num mundo desconfigurado, bem diferente daquele que o governador da Terra projetou para nós há quase 5 bilhões de anos. Façamos a nossa parte com amor, entendendo que o Evangelho de Jesus alcança o meio ambiente que nos cerca. Obrigado pela atenção.